Milhares de cirurgias oftalmológicas são feitas no mundo e muitas delas possibilitam que você deixe de usar o óculos de grau. Que delícia, né? Para muitos. Hoje o nosso convidado, Dr. Newton Tokunaga, aqui no nosso quadro Saúde, vai conversar um pouquinho com a gente sobre este assunto. Dr. Newton, prazer estar aqui com você novamente. Prazer é meu. E para trazer esse assunto, que é uma curiosidade de muitos, é possível deixar os óculos de grau após uma cirurgia? Bom, aí depende, Lelinha, do tipo de cirurgia que é realizada. Os principais motivos para uma pessoa usar óculos hoje como eu falei em outra entrevista, é miopia, astigmatismo, hipermetropia. Isso são chamados vícios de refração. Então, para cada tipo de alteração, desde que haja uma condição do olho para o paciente operar, é possível sim ele se eliminar o uso de óculos. Olha que legal, quer dizer que assim, o que seria a condição do olho? Por exemplo, você mencionou, o olho precisa, sim, os olhos sim. precisam ter uma certa condição específica para a cirurgia? Exato. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da miopia. A miopia, o paciente então tem o grau dele determinado, negativo, porque o olho míope é grande. Então a cirurgia da miopia é feita com uma técnica chamada excimer laser, e você faz um achatamento dessa córnea para que ele possa diminuir o grau. Mas existe um limite para fazer isso. Graus muito elevados não são possíveis ser corrigidos. Outra situação é que o paciente apresente alterações da condição da córnea, por exemplo, o olho seco, alterações de fundo de olho, pressão alta no olho. Então essas condições fazem com que você possa contraindicar uma cirurgia. Olha só, quer dizer, não é qualquer pessoa então que está ali, é importante uma avaliação minuciosa, sim, até porque existem riscos se um paciente vai para uma cirurgia sem uma indicação adequada. Sim, como estava falando sobre, por exemplo, um olho seco. O olho seco que é submetido a uma cirurgia refrativa, essa condição pode piorar. Ele pode ter reações inflamatórias, lesões na córnea, até mesmo úlcera de córnea, inviabilizando o resultado da cirurgia. Ou seja, ele pode ficar pior do que antes. E quanto, por exemplo, a outros casos? Os casos que já são indicados, estes já, o sucesso é relevante, digamos assim? Assim, digamos que nos casos em que você tenha apenas uma condição de grau, e esse grau esteja dentro de um padrão que possa ser corrigido, a chance dele ter um bom resultado é grande. Uma cirurgia de hipermetropia, por exemplo, onde o grau é positivo, também é utilizada essa técnica de laser e desde que o grau esteja compatível, ele pode ter um bom resultado, assim como o astigmatismo, que é uma alteração da curvatura do olho. E também, como os demais, tem que ter um limite do grau e da condição do olho também. Dr. Newton, essa cirurgia ela é feita com laser, é isso? Sim, essas são chamadas cirurgias refrativas, que é feito com uma técnica utilizando um tipo de laser chamado excimer laser. Olha que bacana! E na verdade são cirurgias então que contam com uma alta tecnologia. Sim, são cirurgias que dependem realmente de um equipamento bem sofisticado, né? E cada vez eles são aprimorados, fazendo com que o resultado seja o melhor possível. E existe uma mudança, digamos aí, de anos para cá, se a gente for falar aí de 10, 20, 30 anos atrás, como é que é essa evolução da cirurgia? Você, o Dr. Newton, que é experiente, jovem, mas experiente, pôde acompanhar essa evolução. Houve uma evolução significativa? Muito grande. Por exemplo, se estivermos falando algo de 20, 30 anos atrás, as cirurgias eram feitas, por exemplo, com bisturi. Eram feitos cortes na córnea, né? E com a tecnologia do laser, isso é cada vez mais aprimorado. Então, o que se fazia há 20 anos atrás, hoje, não se faz. E essa cirurgia, então, é uma cirurgia extremamente diferente daquela feita com bisturi.
Sim, completamente diferente, né? É outra técnica onde você respeita melhor a estrutura do olho, a córnea principalmente, né? Onde é feita a cirurgia. Olha que legal. Agora vamos lá, para quem tem outros casos, como por exemplo, que é comum, a gente chegou a ver aqui no nosso quadro saúde, em outras vezes, falamos sobre a catarata. Sim. No caso, por exemplo, da cirurgia da catarata, também é possível ficar livre dos óculos? Sim. A catarata, então, ela é uma opacidade do cristalino, que é uma lente natural que nós temos dentro do olho. Então, a catarata, normalmente, está relacionado ao envelhecimento. Portanto, a catarata senil é o caso mais comum que a gente encontra. Então, se você tem uma lente natural dentro do olho que isso pacifica, a cirurgia de catarata é para remover essa lente natural, que está opaca. E você pode aproveitar isso e colocar uma lente intraocular contendo o grau para fazer essa correção. Então, esses casos em que o paciente esteja míope, hipermétrope, com astigmatismo, esses graus podem ser colocados dentro dessa lente. Olha que legal, quer dizer, a pessoa às vezes ela veio para uma situação, digamos, não confortável, teve aí uma catarata e no final aquilo acaba que ela sai de uma cirurgia melhor que antes. Exato, desde que, de novo, ele tenha uma boa condição ocular, que ele não tenha outras doenças oculares associadas, como diabetes ocular, glaucoma, degeneração de fundo de olho. Então, assim, desde que o fundo do olho dele seja bom e tenha um potencial de enxergar, essas lentes podem fazer com que ele tenha uma visão muito boa. Hoje, ou então essas lentes, elas podem tanto corrigir para longe, para perto, para longe e perto. Existem lentes hoje chamadas lentes trifocais, que fazem com que ele possa enxergar em todas as distâncias. Gente, existe isso? Existe. Quer dizer, a tecnologia da oftalmologia, ela assim, não para, né? A gente vê que toda hora tem novidade. Não para. Você imagina como fosse o seu smartphone. A cada ano existe alguma coisa de novidade e que melhora o funcionamento do celular, né? E o resultado, o pós-operatório desses pacientes? É um pós-operatório bom, rápido? Como é que é isso? O pós-operatório de uma cirurgia, tanto a refrativa como a cirurgia de catarata, depende muito também dos cuidados pós-operatórios do paciente, né? Como qualquer cirurgia, existem riscos, os riscos são pequenos, mas existe a necessidade de uso de colírios, anti-inflamatórios, antibióticos, lubrificantes e o paciente tem que seguir a orientação do que o médico está prescrevendo. Isso aí fica um alerta gigantesco, porque eu imagino, né, que seja comum, pelo que a gente vê, que as pessoas vão para a cirurgia, saem, pronto, sarei, tô ótima e acabou. Eles costumam se confundir uma cirurgia de baixo risco e segura com uma cirurgia simples. Tá? Então essas cirurgias envolvem muita tecnologia, são muito complexas, né? Mas são cirurgias seguras. Mas isso também é mais uma razão para que a pessoa se cuide. Com certeza. Todo cuidado é muito necessário para que tenha um bom resultado. E a estrutura física do ambiente também, que ela vai fazer uma cirurgia, é importante. Sem dúvida, porque são cirurgias que existe um risco pequeno, mas existe um risco de contaminação, de infecção. Então, o ambiente onde é feita a cirurgia tem que ser um ambiente adequado, estéril, para que você tenha o mínimo de riscos para o paciente. Essa questão também fica aí um outro alerta importante, né? Como você mesmo mencionou, toda cirurgia é uma cirurgia. Então, sempre que for possível, o paciente estar num lugar o mais adequado possível, o mais, eu acho que é confiante, né? Tem que ter confiança. Com certeza. Os locais onde são feitas cirurgias, eles têm que ser bem preparados para esse tipo de cirurgia. Bom, então é possível sim ficar livre dos óculos. Eu falo livre porque tem muitas pessoas que não gostam do óculos, outras não se importam, mas para aquelas que o óculos às vezes é um incômodo, tá aí. Hoje existe muitas e muitas tecnologias para se livrar. Sim, eu costumo dizer para o paciente,
Não necessariamente a palavra ficar livre dos óculos, mas ter mais independência deles. É isso aí, adorei. Acho que a palavra é essa. Eu acho que a palavra é independência. Porque o óculos, bem ou mal, te cria aí uma dependência. Bom, uma dependência enorme, né? É o que você tá vendo. Sim, exato. Que bacana, Dr. Newton. Obrigada pela presença mais uma vez. Prazer estar aqui. Prazer é meu. E fica aí, dicas e mais dicas para você no nosso quadro Saúde, os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que abre as portas para nos receber e levar esse conteúdo tão importante para o seu bem maior, sua saúde.